Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Boa tarde a todos. Eu sou Roberta Leonhard, sócia da área de Meio Ambiente aqui do Machado Meyer. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Gerenciamento de Crise e sua multidisciplinaridade. Hoje falaremos sobre um tema que interessa não somente às empresas, mas também a nós, consumidores, o recall, um procedimento que, apesar de muitas vezes ser visto como algo maléfico, se bem conduzido e orientado, é uma excelente solução para produtos com defeitos involuntariamente colocados no mercado. E para falar sobre a matéria, temos aqui a nossa sócia Thaís Cordeiro, da área de contencioso civil, especialista em assuntos estratégicos de relação de consumo. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberta. É um prazer enorme, uma satisfação muito grande fazer parte de mais um podcast. Estou animada para o nosso bate-papo de hoje. Thaís, quando estamos falando de gestão de crise nas relações de consumo, que é a sua especialidade, é impossível não pensar em recall. Mas, afinal de contas, aqui para os nossos ouvintes, quando é que uma empresa deve adotar o procedimento de recall de seus produtos e quais seriam os principais desafios a serem enfrentados nessa fase inicial? Roberta, de fato, não tem como não concordar com você que o recall é realmente uma crise, muitas vezes é vista como uma crise dentro de uma empresa, né? E acho que o primeiro grande desafio, se a gente já pode começar a tratar deles, é identificar realmente quando a gente está diante de um produto ou de um serviço que deve passar por um recall, né? Então, assim, não é qualquer tipo de defeito num determinado produto ou serviço que deve ser objeto de recall. Então, na verdade, o que acontece é quando a gente tem um defeito no produto ou no serviço, que ele é capaz de causar um acidente de consumo, nesse caso, a gente realmente tem que imediatamente fazer uma campanha que a gente chama, campanha de chamamento, que nada mais é que o recall desses produtos, né? Então, assim, é claro também que a gente tem que também levar em consideração que alguns produtos, eles são perigosos por si só, né, na sua natureza. Também não são esses os produtos que a gente está falando. A gente está falando realmente daquele produto que teve uma falha no momento da sua produção, uma falha, na verdade, no momento em que ele está na linha de produção em massa, e esse defeito é capaz de gerar ao consumidor um risco, seja um risco à saúde, seja um risco à sua segurança, né? E isso já é um grande desafio, né, para as empresas. Essa identificação é algo que muitas vezes leva um tempo, né, para acontecer. Muitas vezes você tem, por exemplo, algum tipo de reclamação no saque da empresa, e aí você precisa realmente fazer uma investigação. E existe aí, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa nossa conversa, uma corrida, entre aspas, contra o tempo, porque a partir do momento que existe a possibilidade da gente ter no mercado um produto que pode não funcionar de uma maneira adequada, e esse não funcionamento adequado pode gerar um risco à saúde ou à segurança, quanto antes forem tomadas as providências necessárias, melhor, né? Então, a identificação é algo muito sensível e a organização que as empresas têm que ter para que possam atuar de uma forma célere, mas ao mesmo tempo segura, para você também não fazer um chamamento sem ter as informações já apuradas, né? As alternativas que vão ser dadas para o consumidor e etc., sem dúvida nenhuma, é um grande desafio quando a gente está falando de recall. Entendi. Mas uma dúvida me surgiu aqui enquanto você falava. É preciso existir um acidente de consumo para que se tenha início um procedimento de recall? E talvez uma outra dúvida, também mais ou menos no mesmo sentido, não é raro identificarmos recall em outros países de produtos que também são comercializados no Brasil. Como fica essa questão internacional?
primeira coisa, não é necessário, tá, que tenha havido um acidente de consumo para que a gente identifique, verifique o início de uma campanha de chamamento, né, ou início de um recall. Muito pelo contrário, na prática, o que a gente identifica é que muitos recalls, eles são realizados, eles são notificados, tendo como atenção até o princípio da precaução, né? Então, uma vez identificado que teve alguma falha ali, como eu disse inicialmente, na produção daquele determinado produto, e que tem um potencial de gerar um risco, né? De gerar uma ocorrência, um dano, a gente já identifica fornecedores e empresas iniciando essa campanha de recall, tá? Então, de fato, não é necessário, é até desejável que o start do recall não se dê em razão de um acidente já ocorrido. E às vezes a própria empresa consegue identificar que teve uma falha na produção e consegue já fazer esse chamamento, independentemente de ter acontecido já um acidente em razão dessa questão aí da linha de produção. E um outro ponto que é extremamente sensível, e aí daria até um podcast exclusivo sobre ele, é quando a gente identifica recall, como você falou, fora do Brasil, né? Então tem muitos produtos que eles são comercializados fora do Brasil e também são comercializados no Brasil. Durante muito tempo discutiu-se, né, sobre a possibilidade de um recall realizado lá fora, automaticamente também ter que ser realizado aqui no Brasil, mas hoje o que se verifica é uma necessidade de você apurar se a produção local sofreu do mesmo problema, né, do mesmo defeito, né, ou se eventualmente a importação recebida, ela veio de uma certa forma afetada, né. Agora, sem dúvida nenhuma, uma vez identificado um recall lá fora de um produto que também é comercializado aqui dentro, aqui no Brasil, é importante que alguns passos, né, alguns procedimentos de um recall no Brasil sejam tomados, como, por exemplo, informar autoridades competentes de que existe esse recall lá fora e que está sendo averiguada eventual repercussão dentro do Brasil. Então, isso é uma medida, por exemplo, que a legislação hoje determina que façamos. Mais uma pergunta, né? Mais uma dúvida específica. O que exatamente fazer no dia seguinte da identificação que determinado produto da empresa precisa ser objeto de recall? Quais os procedimentos que devem ser adotados? Primeiro de tudo, acho que é importante a gente mencionar que a previsão do recall já está lá no próprio Código de Defesa do Consumidor, que data de 1990, né? Desde então, ele passou por alguns aprimoramentos e hoje a gente tem uma portaria, que ela é de 2019, ela é uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, e que regulamenta esse procedimento de recall, né? E essa portaria, ela realmente veio aí para solucionar, ou pelo menos para aclarar, alguns pontos relacionados a procedimento de recall aqui no Brasil, tá? Então, assim que uma empresa identifica a possibilidade, né, de ter um recall, ele precisa, num prazo de 24 horas, e aí que vai em linha do que eu falei, que é uma corrida contra o tempo, né, em razão, obviamente, da importância do tema, mas ele precisa, em 24 horas, comunicar às autoridades de consumo competentes sobre o início das investigações. Então, nesse momento, ainda não se sabe, por exemplo, se vai efetivamente haver uma campanha de chamamento, se vai realmente haver um recall, né? Mas, a partir do momento que existe essa possibilidade, eu vou abrir uma investigação formal dentro da empresa, eu preciso comunicar às autoridades de consumo, e aí eu estou falando da Senacom, sobre esse início dessa investigação, tá? Essa investigação, ela deve ser encerrada em até 10 dias, é possível haver uma prorrogação, desde que eu consiga justificar o porquê que eu não consegui concluir essa investigação em 10 dias, e uma vez concluída essa investigação, a empresa tem um prazo de 2 dias, se ela concluir, obviamente, que é o caso de recall, para comunicar à Senacom, à secretaria, para começar efetivamente
a campanha de chamamento, tá? E como que se dá essa campanha propriamente dita de chamamento, esse recall? Precisa ser encaminhado, por exemplo, para a secretaria, um plano de mídia, né? Então, assim, como é que você vai chegar? É muito importante isso. Como é que a gente vai chegar nos consumidores? Muitas vezes são produtos que já foram pulverizados Brasil afora, né? Então, qual é o plano de mídia? Essa portaria traz o que foi muito bem visto, né? Modernizou essa forma de comunicação. O Código de Defesa do Consumidor, por ser de 1990, tinha ali a previsão em jornais de grande circulação, que hoje já não tem o mesmo alcance que tinha, talvez, no passado. Então, possibilitou, por exemplo, a comunicação via plataformas digitais, né? Ainda que você não tenha uma solução, às vezes, no recall é relativamente comum você não ter, por exemplo, uma peça, né, para arrumar o produto, mas você precisa imediatamente orientar o consumidor para que ele suspenda o uso daquele produto, ainda que você complemente depois a informação, né, sobre, enfim, como é que ele vai trocar, onde é que ele tem que levar. Então, assim, essa transparência é algo extremamente importante para que o consumidor tenha uma segurança na forma como tratar daquela situação e da forma como resolver essa situação. Um outro ponto também que é necessário durante o procedimento de recall é periodicamente encaminhar relatório para essas autoridades, para que as autoridades possam acompanhar a efetividade da campanha, porque a campanha ela visa realmente alcançar os consumidores para que não tenha nenhum tipo de problema. Então, uma vez o consumidor procurando, por exemplo, a empresa para arrumar aquela situação, né, para trocar uma peça e etc., isso tudo tem que ser documentado e precisa ser informado formalmente para essas autoridades de defesa do consumidor, que vão acompanhar, vão ver se a campanha realmente está cumprindo a finalidade a que se destina. Thaís, para mim tem ficado muito claro como funciona o recall aqui no Brasil. Agora, como consumidora, né? Eu fiquei aqui também com uma outra questão para a gente conversar. O recall por si só autoriza o pedido de danos morais pelos consumidores? E ainda, se um consumidor não atende ao recall e acontece um problema de consumo, a empresa pode vir a ser responsabilizada? Acho que essa é uma questão também bastante interessante para nós consumidores. Antes de enfrentar essa pergunta, eu acho que tem um item que é de fundamental importância a gente tratar aqui quando a gente fala de recall numa gestão de crise, né? O recall ele não pode ser visto como algo ruim, como a gente brinca, né? Não é o veneno, o recall é o remédio, né? Então, assim, isso tem evoluído muito no nosso país, né? Essa mentalidade com relação ao recall tem evoluído no sentido de que demonstra o compromisso da empresa com seus consumidores, o compromisso daquele fornecedor com relação à sua marca, com relação à segurança de quem utiliza e etc. E não pode, não deve, e a gente tem caminhado cada vez mais nesse sentido, ser visto como algo ruim, algo maléfico, tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto, acho que é um ponto de partida. No passado, Roberta, só para você ter uma ideia, né, como esse tema é sensível. No passado, antes da gente ter essa portaria que eu mencionei para vocês de 2019, a gente tinha que informar, quando a gente tinha um recall, se não todos, os principais PROCONs que a gente tem no Brasil, né? E para você ter uma ideia, a gente tem 900 PROCONs, né? E aí, muitas vezes, a gente via a atuação desses órgãos de uma forma independente, não coordenada. Isso fazia também com que as empresas elas tivessem até um certo receio de endereçar uma campanha de recall e evitar ao máximo essa campanha de recall. Essa portaria veio para otimizar um pouco isso. Então, como eu falei para vocês, hoje a comunicação é feita à Senacom. A Senacom identifica outros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que devem ser informados, e eu acho que isso, aliado com outros itens que a gente pode tratar num momento posterior, fez com que o procedimento de recall aqui no Brasil fosse visto com uma maior naturalidade
qualidade e com uma maior segurança, seja para as próprias empresas, seja para os próprios consumidores, tá? Num determinado momento lá atrás, essa visão ruim que se tinha com relação ao recall, por conta disso, chegou-se a entender que o simples fato do lançamento de uma campanha já seria considerado algo ilícito, passível, inclusive, de sanção por parte das autoridades contra aquele determinado fornecedor. Isso mudou, Roberta. Isso, na verdade, o simples fato de você lançar uma campanha de recall, você está cumprindo um dever legal, né? Então, você não está atuando de uma forma ilícita e ilegal. O legislador previu essa possibilidade da gente identificar um defeito numa produção de massa. Isso realmente pode acontecer. E uma vez identificado, traz todos os remédios e os mecanismos para que seja controlado da forma mais segura possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, o simples fato de eu, como consumidora, ter um produto que vai passar por um recall não me autoriza a pedir dano moral. Isso não configura um dano moral de forma nenhuma, né? Agora, é claro, se eu sofro um dano em decorrência daquela situação, aquele defeito, seja porque eu não fui para o recall, ou seja porque o recall ainda não aconteceu, se eu conseguir comprovar que realmente o dano que eu sofri veio daquela questão, obviamente, aí sim, eu tenho eu como consumidora, tenho direito à indenização. Agora, uma questão que se coloca e se eu não levo o produto, né, como você colocou, se eu não levo aquele produto para fazer o recall e tenho aquele prejuízo, ainda assim eu posso? Pode, infelizmente pode. Agora, o que os tribunais têm feito de uma forma muito elogiosa, no meu entender, é analisar uma culpa concorrente, vamos dizer assim, do consumidor, né? Que não atuou de uma forma diligente, ele poderia ter evitado aquele impacto, não evitou. Mas isso não faz com que o fornecedor tenha que responder por aquele prejuízo, por aquele dano e etc. Mas, sem dúvida nenhuma, é levado em consideração no momento de uma análise pelo Poder Judiciário, o que quer que seja. Thaís, muito obrigada por mais essa explicação. Chegando agora ao final do nosso podcast, você teria algumas dicas ou sugestões para as empresas? O que seria mais importante a gente tirar de informação de uma conversa sobre recall? Roberta, na nossa experiência aqui, a gente consegue identificar que sai muito na frente as empresas que têm uma equipe já dedicada para trabalhar em gestão de crise, né? Quando a gente está falando de gestão de crise, que é o nosso ponto principal aqui no podcast, a gente tratou hoje de recall, mas tantos outros temas já foram tratados e serão tratados brilhantemente por você, com os nossos colegas aqui do escritório. Quando a gente fala em gestão de crise e o recall deve ser visto dessa forma, as empresas que têm uma equipe de profissionais formadas de uma forma preventiva e que têm condições, e aí condições sobre diversos aspectos, né? Técnico, financeiro, de autonomia na tomada de decisão, elas acabam realmente saindo na frente, porque como a gente viu aqui na conversa de hoje, em alguns momentos a gente tem 24 horas para uma tomada de decisão, para abrir uma investigação preliminar. É muito sutil, né, Roberta, também o procedimento de recall. Quando a gente vê o procedimento na prática, diversas dúvidas surgem, né? Então, já passei, por exemplo, numa situação em que um cliente me ligou e falou, olha, um consumidor ligou agora no saque e falou que o produto explodiu. O que eu faço? Eu já tenho que informar, né? E aí isso vai muito na prática, no dia a dia. As autoridades, elas têm cada vez mais respondido esse tipo de questionamento para tentar aclarar cada vez mais, né? Então a Senacom tem notas técnicas a respeito e etc. Mas, voltando, é importante que a gente tenha esse grupo já formado e que esse grupo tenha uma autonomia para conseguir tomar decisões que são altamente importantes e relevantes e que vão gerar um impacto, não negativo, mas vão gerar um impacto para as empresas de uma forma célere e segura. Então, acho que esse seria aqui o principal sugestão, de repente, que eu daria para as empresas. E, sem dúvida nenhuma, ser transparente, né? Chamar o parceiro que vai te ajudar ali, ser transparente e compartilhar todas as informações para que a decisão seja a mais razoável possível para todo mundo que está envolvido aí nessa situação.
Thaís, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na nossa série de podcast sobre gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade. A sua participação não poderia ter sido mais instrutiva. Muito obrigada, Thaís. Roberta, eu que agradeço, eu espero ter conseguido agregar um pouquinho aí nesse tema que é um tema tão sensível, tão importante, né, e que vem sendo aprimorado cada vez mais aqui no nosso país, e eu espero convites para outras oportunidades. Existem diversos temas na área que a gente pode tratar, e eu fico completamente à disposição e espero que a nossa audiência tenha gostado aqui das reflexões. Roberta, um grande abraço. Um abraço, com certeza gostaram. E eu agradeço aos nossos ouvintes. Muito obrigada pela atenção de todos e esperamos a vocês nos próximos episódios. Um abraço. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.